Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre produção, produtividade. Quantos bolos eu consigo fazer por dia? Quanto tempo esse bolo vai ficar exposto? Quanto tempo eu posso entregar ao meu cliente, certo? Então, vamos tirar todas as dúvidas de vocês em relação à produção agora. Então, fica até o final aí, que tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Tia Lila Cake, especialista em bolos de rolo pernambucano, mais conhecida com o desenvolvimento da massa mágica Tia Lila Cake. Então, se você não se inscreveu aí no nosso canal, já corre e se inscreve. Depois de assistir a aula, se inscreve aí, dá um joinha, dá um like aí e comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, que depois eu vou lá e vou responder você. Certo? Espero que você goste mesmo desse passo a passo que eu vou passar para vocês, porque tem muita gente que vai me perguntando lá nas caixinhas dos stories e eu resolvi passar aqui para vocês tudo muito bem detalhado. Certo? Então, vamos lá? Sempre quando eu vou falar em grande produção, eu vou falar sempre em tempo que o meu bolo pode ficar exposto. Eu vou passar para vocês aqui a durabilidade do bolo de goiabada, tá? Então, você vai começar com a produção. Tia Lila, eu comecei com a produção e a minha produção está aumentando. Eu não consigo dar conta de fazer 40, 50 bolos por dia. Então, qual tempo de antecedência eu posso fazer esses meus bolos? Eu entendo cada um de vocês que tiveram essas dúvidas, porque eu, no meu começo, lá atrás, eu realmente tinha uma produção muito grande, né? E eu precisei trabalhar em grande escala para dar conta dos clientes que chegavam para pegar os meus bolos. Então, eu tive que fazer uma mudança rápida, porque senão eu realmente não atendia tantos pedidos. Bem, pessoal, para começar a você ter uma grande produção e agilizar, o que é que você precisa? Primeiro, de organização. Não se faz, não entra em grande produção, escala de produção sem ter organização. Então, se você vai entregar 30, 40, 50 bolos na sexta-feira, se você trabalha com data, com dia da semana para fazer sua entrega, eu vou passar para vocês o que eu fazia. Eu sempre divulgava na segunda, terça e quarta que eu ia entregar na sexta-feira, certo? Embora todos os dias tivesse bolo lá pronto para entregar. Mas a primeira coisa que eu fazia na segunda-feira, gente, toda segunda-feira, todo dia, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer 10 bolos, então quanto é que eu vou gastar de farinha de trigo? Quanto é que eu vou gastar de açúcar? Quantos ovos vão levar? Então, eu já deixo tudo, principalmente a farinha de trigo que precisa ser peneirada. Deixo a minha farinha de trigo toda peneirada. Aqui outro bol com açúcar. Então, aqui já deixo os ovos separados. A quantidade de margarina, tudo. Por quê? Eu vou fazer 10 bolos, eu vou fazer de 3 em 3. Eu posso colocar 3 quilos de bolo na minha batedeira. Até na batedeira Arno você consegue fazer 3 bolos em cada batedeira, certo? Então, separou ali os ingredientes. Então, vou começar a minha produção. Tudo ali na minha bancada, na minha mesa, onde você vai trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou colocar na minha batedeira, então, 750 de açúcar, 750 gramas de margarina, tudo para fazer 3 bolos, certo? Eu vou fazer esses 3 bolos e eu vou concluir os 3 bolos. Pronto, minha produção vai começar a partir desses 3 bolos, certo? Terminou os 3 bolos, começo outra remessa de 3 bolos. E assim eu vou aumentando. Fiz 3 bolos, mais 3, 6, mais 3, 9. E vai faltar um bolo para me fazer, para concluir os 10 bolos que eu queria no dia de hoje. Certo? Então, na segunda-feira, eu vou fazer 10 bolos. Tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu estou trabalhando em cima do bolo de goiabada, tá? Porque a produção
do bolo de goiabada, você tem a durabilidade muito boa. Você pode fazer hoje e entregar seu bolo tranquilamente na sexta-feira, no sábado, no domingo. Então, quando você trabalha com bolo de goiabada, sua produção começa na segunda-feira e assim você vai fazendo. Se você tem 50 bolos na sexta-feira, você faz 10 na segunda. Quando é na terça-feira, tem cliente atrás de bolo, você tem 10 bolos prontos. O que é que você vai fazer? Você retira 2 bolos da sua produção, que já está encomendada para sexta, e precisa repor na sua agenda que você tirou 2 bolos. Certo? Então, a durabilidade não tem problema. Você vai fazendo, você vai batendo a sua massa, você vai fazendo. E chegou no final do dia, na segunda-feira, eu vou pegar esses 10 bolos e eu vou prensar os meus bolos no plástico filme. Eu vou prensando e eu vou encostando, gente, um do lado do outro. Quanto mais você aperta o seu bolo, quanto mais você vai deixando o seu bolo um do lado do outro, ele vai ficar mais redondinho. Então, fica ali, você já tem uma produção de 10 bolos. Na terça-feira, você vai dividir. Se você quiser trabalhar, veja só, você tem a produção para entregar 40 bolos na sexta-feira. Você escolhe ou 2 dias para trabalhar, ou você escolhe 3 dias para trabalhar e deixa a sexta-feira ou a quinta-feira já para começar a embalagem dos seus bolos. Então, já vai estar bem prensado, ele já vai estar bem descansado e aí você começa a sua produção de embalagem. Precisa ter uma escala, gente, como eu estou falando. Primeiro faz todas as massas. A massa de bolo de rolo, ela não tem problema. Então, você vai bater as 3 massas, você pode fazer já, concluir e assar. Se você preferir bater as 3 massas, pegar outro bol e já bater as 3 massas que está faltando, bate as 3 massas novamente, outra, e mais 3 massas. Se você quiser bater as 10 massas de 3 em 3 e depois começar a produção de assar, também pode. Não tem problema se você começar agora e daqui a 3, 4 horas começar com a última massa, tá? Você tem essas 2 opções. Recapitulando, bater 3 massas e fazer o bolo. Aí vai bater mais 3 massas, fazer de novo o bolo. Ou faz as 10 massas e começa a produção de assar, certo? Então, você tem 10 bolos quando for na terça-feira. Se você quiser trabalhar só com 5 bolos, você faz 5 bolos. Quando é na quarta, a sua produção vai ter que aumentar. Não esquecendo que precisa, toda vez que terminar de fazer os seus bolos, precisa desses bolos estar prensados, tá? Precisa estar prensado com plástico filme para ficar mais redondinho e não ter o problema de estar pegando vento, porque se o bolo não estiver coberto, o bolo vai chegar na sexta-feira, o seu bolo vai estar ressecado, tá? Então, muito cuidado na hora de prensar. Precisa prensar sim. Não coloca, gente, sem prensar, só um pano em cima, porque mesmo o pano, ele passa, se tiver num local que tiver vento, o seu bolo vai ficar ressecado, certo? Durabilidade, exatamente. Se você quiser trabalhar com bolo de goiabada, não tem problema. Mas, Tia Lila, eu tenho 4, 5 bolos para entregar de doce de leite na sexta-feira. Eu posso fazer na segunda-feira? Não. Bolo doce de leite, a durabilidade dele, a produção dele tem que ser, no máximo, um dia da sua entrega. Por quê? Porque a durabilidade dele é muito menor do que o de goiabada. O de goiabada tem 15 dias, mas o de doce de leite, a durabilidade é menor. Então, a produção de bolos de doce de leite, ele, para ser entregue na sexta-feira, você pode começar na quarta-feira. Tia Lila, eu tenho um bolo de prestígio para entregar na sexta-feira.
você vai fazer o seu bolo prestígio no mínimo tempo. Se você conseguir, ou no mesmo dia para entregar à tarde, ou um dia anterior. Você vai fazer o seu bolo, vai fazer seu recheio de beijinho, vai fazer sua massa tradicional e você vai embalar o seu bolo de beijinho e colocar na geladeira. Gente, o doce de coco, o coco, ele é perecível e de preferência, olha lá, de preferência, trabalhe com coco industrializado. Se você for trabalhar com um bolo de rolo, tipo beijinho, com recheio de beijinho, e for com coco fresco, a durabilidade dele vai ser no máximo para o seu cliente de 2 dias, tá? Então, beijinho, goiabada, você pode começar na produção segunda-feira. Doce de leite, a sua produção começa na quarta-feira. Se for mais um recheio parecido com o beijinho que eu acabei de falar, você precisa fazer na quinta-feira e precisa colocar o seu bolo na geladeira. Fiz o meu bolo na quinta-feira de beijinho, coloquei na geladeira. Quando for na sexta-feira pela manhã, eu retiro da geladeira, deixo em temperatura lá e eu vou embalar meu bolo e entregar para o cliente, tá? Então, a produção, você precisa de organização. Primeiro, depois que você organizar, na segunda-feira, todos os seus ingredientes, tudo que você for precisar para os seus bolos, já está todos os ingredientes comprados, você vai separar pelos recheios. Então, vai começar o recheio que tem a maior durabilidade, que é o de goiabada. E aqui você vai, eu falei de goiabada, doce de leite e falei de beijinho. Que eu peguei 3 recheios aqui para quando você estiver trabalhando em produção, você precisa escalar o que você vai começar e qual é o bolo que você precisa fazer perto da entrega, certo? Então, aqui está bem claro, desses 3 recheios que nós trabalhamos, goiabada, doce de leite e beijinho, tá? Então, terminou toda a produção, começa a escala de embalagem. Vamos embalar. Começa pelo de goiabada e, por último, pega o seu bolo de beijinho, faz uma embalagem e entrega para o cliente. Nunca esqueça de dizer a durabilidade do seu bolo para o seu cliente. Por quê? Quem trabalha com bolo de goiabada, quem está acostumada a consumir um bolo de goiabada, que tem uma durabilidade muito boa, e de imediato passa a consumir um bolo de beijinho, pode ser sim que aquela pessoa não tenha um entendimento de recheio, obviamente, nem precisa, o seu cliente que precisa saber é você que está vendendo, mas você precisa passar para o cliente que a durabilidade de goiabada é um, e o do beijinho é outro, e o de chocolate é outra. E assim você pode sim fazer quantos bolos você quiser por dia. Lembrando que deixa os mais perecíveis para o último dia de escala de produção. Só uma coisa que eu preciso falar para vocês antes que termine aqui. Muito cuidado na produção quando vocês estiverem trabalhando com luvas, certo? Para quem trabalha em produção, isso aqui eu digo que é um veneno, tá? Muito cuidado. Isso aqui não é aconselhável para quem trabalha em produção. Trabalhar em grande escala, trabalhar com 10, 15, 20 bolos por dia, nós precisamos trabalhar com as mãos sem luvas. Mas, tia Lília, eu vou pegar no bolo direto, vai pegar no bolo direto e constantemente você vai estar lavando as suas mãos lá na pia com água corrente e com sabão. Se você pegar um dia de produção, de manhã, logo cedo, você colocar uma luva dessa aqui, provavelmente tem muita gente que faz 5, 6, 10 bolos com uma luva só. Isso aqui, para contaminar o seu bolo, é 1 segundo. Então, esqueça
de luva quando você estiver trabalhando em produção. Certo? E se você gostou, mais uma vez, clica aí, dá um joinha, comenta aí, se você teve alguma dúvida que eu vou te responder. Tá bom? Então, até a próxima.